a serviço da palavra, construamos a igreja em comunhão. Olá, sou a irmã Maria Aparecida Barbosa, da Congregação das Irmãs Imaculado Coração de Maria, na Arquidiocese de Porto Alegre. Colaboro com a coordenação da Iniciação à Vida Cristã e na CNBB sou membro do grupo Grebincate, o grupo de reflexão bíblico-catequética. Hoje, com muita alegria, eu chego até você, querido catequista, para conversarmos sobre o ministério da catequese. É algo que você já escutou, que você já acompanhou algumas lives, mas como é importante compreender bem o que significa o ministério do catequista, quais as condições, por onde passa esta dimensão de viver a vocação do catequista a partir do ministério instituído. Ao instituir o ministério do catequista, em primeiro lugar, o Papa Francisco fundamenta sua decisão nos textos bíblicos. Ele mostra que existe na Igreja, desde as suas origens, grande variedade de serviços, tarefas e funções. Basta olharmos as cartas paulinas, a diversidade dos ministérios em que aparece ali. Aliás, os ministérios nasceram por causa da necessidade da comunidade. Entre esses serviços, vai dizer Paulo, está o dos mestres que ensinam e educam na fé. Ensinam e educam na fé. Equivalente ao que nós denominamos hoje de ministério do catequista. Veja que o ministério do catequista nasce do coração da palavra de Deus e a ela se serve. Nasce do coração da palavra de Deus e a ela se serve. É curioso que a expressão ministério não aparece na Bíblia enquanto termo, mas aparece como função e serviço eclesial. Como função e serviço eclesial. E aqui eu recordo de Santo Agostinho, que foi um grande catequista, grande catequeta e ao mesmo tempo um grande incentivador dos ministérios na igreja de seu tempo. Santo Agostinho diz, não se pergunta sobre o que é o ministério, mas sim como se vive o compromisso próprio do ministério. Não se pergunta o que é o ministério, mas se pergunta como se vive o compromisso do próprio ministério. Pois bem, para ele, os que exercem os ministérios na comunidade cristã chamam-se de ministro de Deus, ministros de Cristo, ministro da igreja. Ministros de Deus, ministros de Cristo, ministros da igreja. Aliás, repito, Santo Agostinho, como um grande incentivador dos ministérios na igreja, ele mesmo diz que foi catequista e escreveu um tratado sobre a catequese. Veja que os ministérios, o ministério do catequista é um chamado, é uma vocação e é um serviço eclesial. Ele nasce do coração da palavra para fazer frutificar, crescer os frutos na igreja. Por isso que o catequista é o enviado e fala em nome da igreja que lhe enviou, que lhe delegou esta função. Na verdade, a igreja no Brasil tem crescido muito na compreensão da prática bíblico-catequética nesses últimos anos. Este longo caminho percorrido em nosso país fez com que acolhêssemos com alegria
o empenho, né, com alegria e empenho, o documento do Papa Francisco, a carta apostólica do Papa Francisco, o modo próprio do antigo ministério. Que maravilha! É contagiante perceber o grande número de leigos e leigas, alguns religiosos, seminaristas, mas predominam a maioria leigos e leigos, que atuam numa catequese bíblico-vivencial com inspiração catecumenal. A catequese a serviço da iniciação à vida cristã. O catequista desempenha o ministério como uma missão recebida, né? Uma vocação, um chamado de Deus, e uma missão, uma função recebido da igreja, conferido pela igreja, né? Para conduzir outras pessoas a Jesus Cristo e a inserção na comunidade eclesial missionária, na comunidade de fé. O ministério é uma vocação, um dom que se recebe e se comunica como uma experiência alegre que se irradia no testemunho da transmissão da fé. E aqui eu repito Santo Agostinho que diz: aquele que catequiza, quem quer que seja, faça-o com alegria. O Papa Francisco incansavelmente nos alerta para a vivência alegre do Evangelho. Porque o Evangelho nos enche de alegria e nos torna comunicadores desta alegria que é o próprio Jesus. O ministério é um serviço oficial que a igreja entrega a catequistas bem preparados, tanto no conhecimento como no testemunho de vida que serão chamados a oferecer. Podemos assim dizer que a iniciação à vida cristã é um imperativo para a transmissão da fé às novas gerações e, consequentemente, para a concretização do ministério do catequista. A concretização do ministério do catequista. Por isso que o ministério do catequista é exercido na comunidade cristã. A comunidade cristã é o lugar dos ministérios. Portanto, este serviço, né, o ministério como uma função eclesial, como uma vocação, como serviço, como um dom, ele é exercido e vivido dentro da comunidade cristã. E a comunidade cristã é a primeira interlocutora e acompanhante na fé. Ela tem a função de conduzir, de formar, de acompanhar o processo formativo dos catequistas para o ministério da catequese. Esse ministério, eu repito, nasce do apelo da palavra de Deus. Nasce do apelo da palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento. Abraão, sai da tua terra e vai. Moisés, eu preciso de ti para conduzir Israel rumo à terra prometida. Depois, Josué, que conduz Israel, celebra a posse da terra. Profetas e profetisas, sábios, homens e mulheres, chamados e escolhidos por Deus para conduzir o seu povo no caminho da fé, no caminho da aliança. Depois vem Jesus Cristo, o enviado do Pai, que forma uma comunidade discipular. Portanto, é nesta dinâmica, de uma igreja em saída, de uma igreja discipular, que se assume esse ministério. O catequista deve estar consciente da sua condição missionária,
Ou seja, o ministério do catequista é um ministério para o serviço da transmissão da fé, da formação discipular, da missão da caridade social. A instituição do ministério do catequista como oficial reforça ainda mais que ser catequista é sempre um dom do Espírito Santo. Por isso diz a carta apostólica do Papa Francisco: o catequista é chamado, antes de tudo, a exprimir a sua competência no serviço da transmissão da fé, que se desenvolve nas suas diferentes etapas, desde o primeiro anúncio, que introduz a pessoa no querigma, passando pela instrução que torna consciente a vida nova em Cristo e prepara de modo particular para os sacramentos da iniciação cristã até a formação permanente. Portanto, uma igreja discipular. Quais os critérios para que o catequista receba este ministério? A CNBB vem se empenhando através de lives, através de seminários e também através de roteiros. Então, recentemente saiu, esse livrinho com os critérios e itinerários para a instituição do Ministério do Catequista. Você já deve conhecer, já deve ter aí em sua diocese. Portanto, o catequista, para assumir o ministério do catequista, ele não é um maior que o outro, né? Ele é alguém humilde e alegre por assumir ou por viver esta vocação do ser catequista. Primeiro, ser acolhido pela comunidade eclesial. Então, ele é escolhido pelo pároco, em diálogo com a coordenação. Então, ser escolhido pela comunidade eclesial, seu pároco e a sua equipe de coordenação. Ele necessita ter participado, pelo menos dos processos formativos da diocese. Então, participar da formação da diocese em preparação ao ministério do catequista. Ter experiência ao menos de 5 anos de atuação na catequese. Ter participado da formação específica e imediata para a recepção do ministério do catequista. Mulher e homem de oração, de paixão pela palavra de Deus, os ensinamentos da igreja. Então é alguém que ama Jesus Cristo, ama a sua igreja e por isso se coloca em serviço nesta igreja discípula missionária de Jesus. Santo Agostinho nos lembra que as condições para o exercício do ministério de forma eficaz passa pelo caminho da oração, meditação da palavra, então da oração, da meditação da palavra e do testemunho de vida. Veja que oração, palavra, testemunho de vida. O testemunho diz muito, mais que palavras. Por isso o catequista é o testemunho da fé. Então, quando nós falamos exteriormente, quando anunciamos Jesus Cristo, é o Senhor que nos edifica interiormente. Por isso a importância de sermos mulheres e homens de fé, de oração e de testemunho para assumir com eficácia o ministério da catequese. Depois, o testemunho da vida do pregador, daquele que anuncia, é condição indispensável para a eficácia da catequese, nos lembra Santo Agostinho. E o Papa Francisco nos alerta muito sobre isso. Ele diz que o catequista é o guardião da memória de Deus. É o guardião da memória de Deus. Por isso, é aquele que está a serviço
da palavra de Deus. Ele é um mistagogo. Ele foi conduzido a Jesus e tem a missão de conduzir outros no mistério da fé. Por isso, mistagogo. Mas ele é também um acompanhador, aquele que pega pela mão o seu catequizando. Não é aquele que entrega na recepção dos sacramentos para uma vivência mistagógica, discipular. Não só entrega, mas acompanha o processo do despertar discipular pós-sacramento. Ele é aquele que conduz pela mão catequizando a Jesus e a comunidade. Do catequista, vai lembrar Santo Agostinho, se espera 3 atitudes: humildade, alegria e capacidade de se adaptar às circunstâncias da realidade local. Olha que lindo. Humildade, alegria e capacidade de adaptar-se à realidade local, às circunstâncias dos diferentes interlocutores que são os catequizandos. Nada é mais comunicativo do que o prazer e a alegria daquele que ensina. Quem ensina, ensina com testemunho, ensina com vida, encanta as pessoas porque é um encantado por Jesus, um encantado de Jesus e por isso encantam novas pessoas. O fio da nossa elocução, daquilo que nos falamos, que anunciamos, é tocado pela nossa alegria e desenrola-se com mais facilidade. Diz Agostinho que quem é alegre, quem é humilde e quem é de muita oração, fala com tranquilidade. O pensamento é preciso, é sintético e é um pensamento que brota de uma vida de oração. Portanto, o Papa Francisco nos recorda que o catequista, como testemunha e guardião da memória de Deus, ele é mestre, ele é educador da fé, e ele é o acompanhador daqueles a quem a igreja lhe deu para acompanhar. Lhe confiou, a igreja nos confia uma missão. E a esta missão nós a assumimos com alegria. O catequista, diz o Papa Francisco, é um especialista na arte de ensinar, de educar e de acompanhar. Queridos catequistas, sejamos alegres, anunciadores, de uma catequese que encanta o coração dos catequizandos. Sejamos ministro da catequese ou, assumamos o ministério da catequese com alegria e sejamos participantes ativos da comunidade eclesial que testemunha o Evangelho e a caridade solidária. Desejo a cada um de vocês um bom encantamento para o ministério da catequese, uma abertura ao Espírito Santo de Deus, uma acolhida ao apelo que Deus nos faz e um empenho grande por uma catequese mistagógica, querigmática e missionária. Grande abraço! Catequistas a serviço da palavra, construamos a igreja.